Olá, tudo bem? Eu já estava com saudades de vocês. Então, até tenho trabalhado bastante, sabe? E aí chega a noite assim, eu tô meio cansadona assim, sabe? Mas eu tenho recebido muitos pedidos sobre como trabalhar o vício. E muitas pessoas que querem parar de fumar e que. Questão de bebida também, né? Mesmo droga. Mas algumas viram o meu vídeo no Flávio falando sobre o meu avô, como é que ele parou de fumar, né? Eu contei esse episódio, não sei se alguém assistiu, mas eu vou contar de novo esse episódio. E quero dar umas dicasinhas realmente de como fazer, porque as pessoas ficaram, umas que me chamaram assistiram, né, no Flávio e ficaram encantadas com a história do meu avô e gostariam que eu passasse, mas eu realmente, isso foi uma experiência dele, eu só sei dessa história porque ele sempre contava, era muito interessante porque ele nunca entendeu o que aconteceu, da onde que apareceu aquele senhor para passar a, a dicasinha para ele lá. Então, eu achei muito legal. Eu precisava contar isso para vocês. Então, e passar daí algumas dicas assim que realmente que eu hoje imagino que tenha sido e que tenha feito a diferença na vida dele, porque eu lembro de ouvir ele sempre falando que ele não queria mais fumar, porque ele tinha uma tosse muito feia. Mas eu não quero mais fumar, eu quero parar de fumar. Então ele tinha meio que se condicionado já a isso, ele queria muito parar de fumar. E como ele pedia muito isso, eu acredito que o anjo dele deu um jeitinho, né, de passar alguma coisinha assim para ele se apegar como um amuleto mesmo, né? Ele chegou assim, ele acreditou tanto na experiência que o cara passou para ele, assim, sabe, na dica, na chavezinha, que ele botou em prática e realmente ele não teve mais vontade de fumar. Ele nunca mais botou um cigarro na boca. Então, foi muito interessante. Eu vou contar um pouquinho da história, para quem não sabe, que acompanha aqui meu canal, eu vou contar um pouquinho da história dele, assim, para vocês terem uma ideia. Então, ele sempre, o meu avô, ele sempre passava, final tardinha, assim, ele ia num barzinho onde ele ia conversar com os amigos, que eram todos mais ou menos da mesma idade, e lá eles jogavam uma cartinha também, e conversavam, era muito interessante, assim. E ele sempre com uma tosse, né, por causa do cigarro, e lá com aquele cigarro e coisa, e até que ele, quando foi pro balcão para acertar lá as coisinhas que ele tinha, assim, consumido, né, no bar e coisa, aí chegou um senhor moreno, assim, tipo, assim, tipo um pai de santo, assim, sabe? Aquelas pessoas sábias que a gente sabe que tem muito ensinamento para passar pra gente, assim. E se encostou, assim, no balcão e perguntou pro meu avô, você não quer parar de fumar? E aí meu avô disse, é tudo que eu quero na minha vida. Eu tenho procurado muita coisa, já fiz tantas coisas, tudo que eu tentei fazer, nada funcionou, né? Nunca deu certo, assim, sabe? E eu acabo voltando a fumar ou às vezes nem consigo parar. Aí ele passou uma dicasinha assim de como parar de fumar. E eu me lembro que era algo parecido de tipo pegar um maço de cigarros assim sem abrir, botar no bolso, deixar o dia inteiro sem tocar, uma coisa assim, daí e depois jogar fora, mas tinha mais coisas assim, tinham detalhes assim, né? E aí o meu avô fez e realmente ele parou de fumar, sabe? Parou de nunca mais botou um cigarro na boca sem ter aquela vontade, aquela coisa assim que, sabe, que ficava mal por ter parado. E então as pessoas às vezes me perguntam o que poderiam fazer, né, para acontecer a mesma coisa, a mesma mágica, né?
Eu, o que eu tenho para dizer para vocês, assim, que não tem erro, em primeiro lugar, é realmente querer. Realmente, quando a gente quer alguma coisa, a gente alcança, sabe? É querer mesmo parar de fumar. Ter ciência de que o cigarro não é legal, mas isso todo mundo tem, mas que você não quer mais mesmo. E começar meio que sentir o gosto meio ruim, sabe? Começar se até meio que você mesmo começar a enjoar, assim, sabe? Provar para ti mesmo que aquilo, sabe? Daqui a um pouco fumar aquilo e engolir aquela fumaça e se questionar, poxa, mas qual é a moral de eu ficar engolindo essa fumaça, sabe? Aspirando essa fumaça, qual é a moral, né? E aí começa, a gente acaba se conscientizando. É como eu sempre falo, do fato de tu se auto-observar e colocar os pensamentos do lado de fora. E começar a perceber por que eles vêm sempre querer atrapalhar a tua vida. É a mesma coisa, sabe? Ali é tipo uma voz de comando que você dá pros teus defeitos. Olha, vocês aqui, vocês não entram mais, porque aqui quem comanda aqui sou eu. Quem comanda o meu mundo e a minha vida sou eu, então vocês ficam lá fora. Aqui vocês não entram mais. E aí começa. E nisso também pedir muita ajuda para o anjo da guarda, o teu anjo, tá? Peça para ele, para que ele fique ao teu lado, que ele te ajude nessa luta e que ele te dê dicas também, que daqui um pouco ele se materializa e dá uma dica daquelas pro meu vô, porque o meu vô foi agradecer esse cara, nunca ninguém viu aquele cara lá, e era um cara bem diferente, que nunca tinha estado lá naquele bar, e o meu vô foi lá perguntar se ele queria pagar o cara, dar um presente, agradecer e contar para ele que funcionou. E ele nunca mais na vida viu aquele cara. Nunca mais, sabe? E aí ele perguntava para os amigos, porque para ele, os amigos tinham visto ele, né? E os amigos disseram que não viram nem ele conversando com aquele cara, que ignoravam a maneira que ele descrevia aquele senhor, que nunca ele tinha estado lá. Então, quer dizer, o cara, daqui um pouco é o próprio anjo do meu avô que se materializou, entende? Então, por isso que eu digo para vocês, quem sabe, né? Peçam, vale a pena. Olha, a minha experiência com o anjo que São Germain disse, vai lá e peça o nome dele. E eu fui fazer uma meditação e fui pedir, vinha um monte de nome que nada a ver, que eu via que não tinha, que não era, sabe? E dali um pouco eu pensei, bom, eu vou fazer minhas coisas, porque não tenho tempo de ficar aqui muito, né? Perdendo tempo não, porque uma meditação sempre é boa. Mas eu tinha horários para cumprir coisa, e levantei e tava indo, né? E daí eu ouvi um grito atrás de mim, né? Falando o nome, tipo meio rindo assim, né? Tirando com a minha cara. Isso eu já contei no canal, mas só para um apanhadozinho assim, para vocês verem que vale a pena a gente falar com o nosso anjo. Se a gente se conecta mesmo e pede, ele vem e fala. Eles são muito malandrinhos, eles fazem umas brincadeiras com a gente. E quando você menos espera, ele vem e te dá a dica. Então, confiem, peçam ajuda que vocês vão ter e provavelmente vão acabar deixando do vício, tá? Mais fácil. Porque o vício, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que acontece com o vício. Todo vício sempre tem alguém já de outras dimensões que se alimentam junto desses vícios, tá? Por isso eles são tão difíceis da gente conseguir deixar de usar, porque eles mesmos induzem as pessoas, ficam falando no ouvido, sabe? Mandando você fumar, incentivando. Por quê? Porque eles acabam,
fumava, por exemplo, vai lá, tudo que é buraquinho, a boca, nariz, ouvido, eles absorvem por sondas, assim, o cigarro em si, como se eles fumassem, entende? Então, é ali que eles se alimentam em termos, mas absorvem o vício, né? Por isso que é muito difícil as pessoas, porque elas acabam sendo obsidiadas, assim, por causa da frequência, né? Então, tudo que é vício, você acaba na frequência de quem também desencarnou e tinha esses vícios. A bebida é muito séria, a bebida também, inclusive drogas é uma das piores, sabe? Então, eles vão se alimentando por essas sondas, assim. Por isso as pessoas, elas nem imaginam o que tem por perto, né? Mas não quero também, né, assustar. Eu só quero dizer que, assim, por isso é tão difícil de a gente conseguir quebrar esse sistema, assim. Mas a gente consegue. Quando a gente se arma e quando a gente realmente tem boa vontade e pede pro seu anjo ajuda e pro seu eu sou, lógico, né, com o seu Deus, bota o Deus no comando sempre, dificilmente a gente não consiga, tá? Posso garantir isso para vocês. E vão ter ajuda do próprio Deus interno aí de vocês e o seu anjo, né? Tá? E aí essas pessoas que aí, dessas vibrações, acaba que vão embora também, porque já não tem mais o que se alimentar. Mas elas vão lutar para que você, por isso é tão difícil, né? Para que você não pare. Porque se você parar, eles vão ficar sem. Então, eles vão instigar bastante para que as pessoas continuem, né? Por isso tem que ser assim, dobrado. Tem que, quando consegue uma etapa, tem que dar uma oitava e vai de novo, sabe? Porque tem que ser muito incisivo na proposta de vocês. E tipo, eu não quero mais. Fim. É último, não quero mais. E manter, né? Tá? E eu acho que isso é uma das coisas assim que poucas pessoas sabem, né? Lembra que eu falo da frequência de ligar o rádio e ficar ouvindo a música que a gente põe, né? Essa é a frequência que mantém as pessoas que têm vícios também, tá? Por isso, às vezes, as pessoas ficam ruins ou às vezes se sentem mal, tem problemas de saúde em função também dessa frequência que tá sempre por perto aí, tá bom? Eu espero que possa ter ajudado um pouquinho vocês com essa dica. E qualquer coisinha me chamem, que eu posso ajudar também um pouquinho, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Beijo!